Olá, estudante! Bem-vindo a mais uma aula aqui no Se Liga na Educação. Eu sou Ziza, sua professora de Geografia. Conosco nós teremos a intérprete Aline. Olá, Aline! Tudo bem? Isso mesmo! Então, para começar, nós vamos falar sobre os conflitos territoriais brasileiros. Essa aula é pensada para os alunos do 7º ano. Está baseada na seguinte habilidade: selecionar argumentos que reconheçam as territorialidades dos povos indígenas originários das comunidades remanescentes de quilombos, de povos das florestas e do cerrado, de ribeirinhos e caiçaras, entre outros grupos sociais do campo e da cidade, como direitos legais dessas comunidades também. Essa aula, inclusive, ela está sendo uma continuidade de uma ideia que nós estamos construindo sobre a ideia dos povos e comunidades tradicionais brasileiros. Nessa proposta, vamos reconhecer a importância dos territórios simbólicos para os povos e as comunidades tradicionais brasileiros. Inclusive, a gente vai usar essa sigla aqui, PCT, e em plural, né? PCTs. Nós estamos falando, então, dos povos e comunidades tradicionais brasileiros. E esses territórios simbólicos nós vamos definir para a gente, do ponto de vista da geografia, também apropriar desse conceito. E compreender a Lei de Terras de 1850 e o seu efeito para o conflito fundiário atual. Além disso, também, nessa aula, vamos entender o que tem causado os conflitos territoriais. Estamos falando de mortes, genocídios de populações e o não cumprimento das leis dos últimos anos com relação aos povos e comunidades tradicionais brasileiros, que precisamos falar, precisamos nos informar para também nos posicionar politicamente com relação a isso. Imagino que você já esteja com seu caderno de geografia aberto, mas se ainda não abriu, dá tempo de abrir. Vamos fazer essa primeira atividade? Você acredita que o território brasileiro seja pacífico? Será que existem guerras e conflitos atualmente? Pelo que nós falamos do que vamos falar, provavelmente você já imagina que exista. Mas qual conflito que você pensa assim, dentro do território brasileiro, a gente não está falando de tanques de guerras civis declaradas, né? Mas você acredita que seja pacífico? Temos guerras ou conflitos atualmente? Imagino que você já deva ter feito as suas anotações. Vamos seguir para frente. Então, para começar, sim, nós temos conflitos que estamos falando de um conflito de interesses comerciais, territoriais, de resistência de povos, principalmente os povos tradicionais. Claro que também um outro dado que não cabe a essa aula é a questão de que o Brasil ele tem uma questão da guerra contra as drogas, da questão contra a população preta brasileira, favelada, e que realmente é importante também a gente mencionar que a ideia de ser pacífico ainda não chegamos a esse ponto. E hoje, falando sobre as comunidades tradicionais, estamos falando de grupos de pessoas que resistem para continuar perpetuando, continuar reproduzindo suas culturas em conflito com interesses de mineradoras, interesses de grandes empreendimentos, sejam shopping centers, condomínios de moradias, entre tantas outras atividades que envolvem muita lucratividade também, muito interesse político. Inclusive o agronegócio, que é muito lucrativo para uma classe muito específica da população. Então, quando a gente fala de povos e comunidades tradicionais, vamos lembrar o seguinte: são esses grupos culturalmente diferenciados. Diferenciados com relação a esse contexto ocidental que nós temos, de um mundo globalizado, né? Eles são culturalmente diferenciados pelas suas tradições, ancestralidades, cantigas, brincadeiras de infância, religiosidade, a sua identificação étnica. Eles possuem condições sociais, culturais, religiosas, ancestrais e econômicas próprias. A própria reprodução, se seja de subsistência, seja de escambo, elas têm uma dinâmica diferente com relação a esse mundo que nós vemos em maioria, né? Mantendo relações específicas com o território e com o meio ambiente no qual estão inseridos. O detalhe, então, a seguir nós vamos falar mais sobre esse território. E haverá uma outra aula que nós vamos aprofundar a questão da sustentabilidade, o desenvolvimento sustentável e essa correlação com os povos tradicionais e a preservação do meio ambiente. Então, o território, essa dimensão simbólica. Para a geografia, o território ele tem diferentes sentidos. Neste caso,
nós estamos falando de um sentido que os sociólogos também vão contribuir, como uma ideia de que eles estão impressos, os territórios estão impressos, os acontecimentos, os fatos históricos que mantêm viva a memória de um grupo. Então, uma questão de ancestralidade, pertencimento, territorialidade daquilo que você se posiciona como uma representatividade. Quando a gente fala da geografia, o território, ele tem como uma categoria analítica, ele representa poder, representa uma questão de muito mais forças, conflito de forças. E aqui nós temos conflitos de forças, mas a memória, que faz muito menção também à categoria do lugar, também vai entrar. Então, a gente vê esse diálogo entre as categorias geográficas com a dimensão simbólica. Nesse território simbólico, estão enterrados os ancestrais, encontram-se os sítios sagrados, determinam o modo de vida e a visão do ser humano e de mundo, a sua visão e o seu pertencimento e como que é a continuidade da sua existência. E não há povo ou comunidade tradicional que não conheça profundamente o seu próprio território. Então, quais são os meios que ele vai reproduzir o seu conhecimento e as suas atividades de sobrevivência? Está diretamente relacionado com o espaço que ele vai desenvolver a sua referência da sua história. Então, um exemplo que a gente tem, inclusive que já mostrei em outra aula, é do povo Krenak. Essa pedra da pintura, ele é um marco territorial que fica próximo do Rio Doce, né? No Vale do Rio Doce, nessa região de Minas Gerais, em que os povos Krenaks, eles têm uma relação religiosa, uma questão mesmo da sua ancestralidade com essa pedra. Então, imagina, por exemplo, se encontram, pensa, por exemplo, a proposta da construção de um aeroporto próximo desse marco territorial. Não pode acontecer o aeroporto ali, porque o aeroporto ele pode abalar a estrutura dessas rochas, o aeroporto ele vai fazer barulho, vai gerar uma poluição, vai gerar um fluxo muito próximo desse ambiente. Então, existe então também uma questão de prioridades. Aqui nós temos o quesito social, cultural, como prioridade para que seja preservado, né? E a lei de terras é um outro fato muito importante para a gente falar com relação a esses conflitos territoriais. Porque a gente já conhece um pouco da nossa história, né, sétimo ano? Não é um território que deu oportunidade para todas as pessoas igualmente. Nós estamos falando de uma maioria de uma população que veio escravizada, ou então de povos indígenas que foram perseguidos, doutrinados e até mesmo invisibilizados em sociedade. E depois que acontecem os processos migratórios a convite para europeus. E a lei de terras, ela tem a ver com o fato de que a ocupação nessa terra, eles viam, muita terra, e aí eles criavam critérios muito relacionados à coroa, as capitanias hereditárias, as sesmarias, para um grupo muito específico, né? Uma elite privilegiada, enquanto a grande maioria ficava à margem do contexto da coroa portuguesa e ocupavam seus territórios. Então, já que não havia muito critério sobre essas populações, foi estabelecido em 1850, no período já de Dom Pedro II, estabeleceu a necessidade do registro em cartório e documento de compra e venda para configurar o domínio, a dominialidade. O que é uma coisa muito séria, porque quem tem acesso a documentos são pessoas letradas, e isso era exceção aqui no Brasil colônia. E essa lei, ela instaurou diferença do acesso e manutenção da terra por comunidades no meio rural. Então, pensa o seguinte, você está já a terceira ou quarta geração naquela fazenda, e as pessoas elas não estão frequentando a cidade, e de repente surge uma lei que diz que tem que registrar em cartório aquela terra. Às vezes você nem vai saber que houve um registro. E de repente chega alguém, compra no papel, no cartório, aquele território e diz, essa terra é minha. E expulsa você e toda a sua família. Isso aconteceu com famílias e famílias aqui no Brasil e continua acontecendo. E além disso, depois da Lei de Terras, a Constituição Federal de 1891, ela transferiu para o Estado todas as terras
que eram ditas devolutas, ou seja, que não há uma noção de quem que não há uso claro sobre essa terra, de quem que é essa terra, sobre as quais até então não havia sido reclamada propriedade. Então, se não tinha ninguém registrado no cartório, a terra era do Estado, reconhecendo o direito da compra preferencial aos posseiros, ou seja, as pessoas que provavam que estavam lá há mais tempo. E aí depois viriam ao cartório dizer, muito antes de 1891 eu tenho essa terra. Então, ocorreram desapropriações, mas aí os grileiros, eles converteram essa lógica, né? Converteram a máquina estatal a seu favor. O que são os grileiros? Vamos ver para a gente entender essa lógica. Uma coisa é, estou há muito tempo e eu quero provar que eu tenho posse daquele território. Outras são os grileiros, que eles matam e expulsam os donos originais, principalmente estamos falando de povos indígenas quilombolas, que estão lá há dezenas, a milhares de anos. Depois eles desmatam, até tiram alguma madeira de lei, levam para madeireiras, mas desmatam, colocam fogo. Depois cercam e colocam alguns bois, para dizer que ela não é devoluta, para não dizer que ela não tem função. Eu estou cultivando um gado de maneira extensiva, só para falar que a terra é produtiva. E por último, eles aprovam, primeiro, né, antes dessa quarta etapa ainda, tem outra questão, que eles vão nos cartórios e falam, eu estou aqui há muito tempo nessa terra. A própria palavra grileiro faz menção ao fato de que eles pegavam papéis brancos novinhos, falsificavam os registros das casas, colocavam dentro de gavetas cheias de grilos, que liberavam uma substância que amarelava o papel, parecendo um papel envelhecido. E aí falava, olha, eu tenho esse papel há muito tempo, está lá no meu casarão da minha fazenda, olha só. E aí o cartório acabava reconhecendo. Hoje em dia, os grileiros não precisam falsificar diretamente os documentos. Acaba que acontece muita corrupção, propina é paga para eles dizerem que aquela terra já pertencia a eles. E depois ainda querem ser recompensados, porque eles têm uma representação muito pesada no Congresso, né, entre os nossos deputados federais, nossos senadores, que eles fazem uma pressão que acaba favorecendo e tornando a lei mais flexível, digamos assim, para pessoas que querem burlar o sistema sobre o direito fundiário aqui no Brasil. E no Brasil existem mais de 60 milhões de hectares de áreas públicas sem uso legal definido. E então elas poderiam ser, por exemplo, áreas de conservação ambiental, podiam ser reservas extrativistas que são sustentáveis, que não desmatam, que não modificam o bioma, os territórios indígenas, fazendas registradas no cadastro rural, né? Que aí a partir do cadastro ambiental rural, o próprio governo tem noção de o que é devoluto e o que realmente tem função social da terra. Então, a gente reconhece, nós temos um passado marcado de muita injustiça. Esses povos e comunidades são marcados pela exclusão, por fatores étnico-raciais principalmente, como também a impossibilidade de acessar as terras, porque eles tradicionalmente ocupam, estamos falando principalmente o destaque para os povos remanescentes quilombolas e indígenas. Mas como nós sabemos dessa ampla gama de perfis de comunidades e povos tradicionais brasileiros, nós também entendemos que eles também estão tradicionalmente ocupando os territórios, né? E essas terras, elas têm sido usurpadas por grileiros, fazendeiros, empresas, interesses desenvolvimentistas, né, que já falamos, grandes empreendimentos que visam o lucro a qualquer custo, não importa se está atingindo o lençol freático, as áreas verdes, áreas com possibilidade de extinção de espécies. E até mesmo o próprio Estado, como mencionamos, existem figuras políticas que, ao defender muito o capital, a lucratividade, vamos gerar empregos com esse grande empreendimento. Mas quem tem mais benefício nesses contextos são principalmente os empresários. E esses empregos eles poderiam ser gerados de outras maneiras também. E essa ideia de função social da terra, aqui a gente até mencionou, o que é? É o seguinte, você pode até ter o registro ou então ter dado terras, mas ela deve, na nossa Constituição diz, ela tem que atender às necessidades do proprietário e da sociedade.
ela não pode, por exemplo, ficar esperando o que vai acontecer. Você tem que mostrar uso, seja um plantio, seja uma moradia coletiva. Então, existem funções que a terra tem e que você deve registrar sempre no cadastro ambiental rural que nós mencionamos. E o não cumprimento dessa função resultará, portanto, conforme a lei, na desapropriação dessa terra, que, por sua vez, passará a pertencer ao INCRA. E o INCRA, ele foi criado junto com a ideia da gente pensar na reforma agrária para que pessoas que querem viver do campo na área rural, elas vão atrás desses registros de quais terras são devolutas e vão lá, fazem os seus assentamentos e fazem a solicitação para receber o direito de poder cultivar naquela terra. Já que não tem função, já que a pessoa tem tanta terra mesmo, só está acumulando e o alimento não está sendo produzido. Então, o INCRA, inicialmente, o foco dele estava centrado nas famílias e agricultores. Estamos falando de agricultores familiares. E nos trabalhadores rurais sem condições financeiras para adquirir o imóvel. Então, era uma política realmente para ajudar essa desigualdade histórica sobre a distribuição fundiária. Então, em 2019, infelizmente, esse instituto ele foi passado para o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que é um ministério que atende muito mais os interesses do agronegócio. E eles são contra a ideia da reforma agrária. Então, é como se você colocasse um personagem que é contra o que o próprio órgão é responsável a fazer. Outra coisa também que aconteceu nos últimos anos é que o FUNAI, que é um órgão indigenista criado em 1967 com o objetivo de proteger e garantir os direitos dos povos indígenas do Brasil, ele também tem várias funções, como a identificação, delimitação, demarcação das terras, regulamentar fundiariamente, registro das terras ocupadas pelos povos indígenas, monitorar, fiscalizar, assessorar de maneira geral os povos indígenas brasileiros. Promover políticas voltadas às populações indígenas, como a educação, seguridade, garantia de direitos, mitigar impactos decorrentes da interferência externa às suas terras, entre outros. Mas desde 2019, mais uma vez, nós estamos vendo um desmantelamento desse órgão, da FUNAI, e que está vinculado ao Ministério de Justiça e Segurança Pública. Eles pensam muito mais em garantir propriedades privadas já acumuladas de grandes proprietários de terras do que realmente pensar na questão dos povos indígenas que precisam de uma grande diversidade para conseguir reproduzir sua cultura. Então, a fusão do INCRA e do Ministério da Agricultura, e assim como o FUNAI com o Ministério da Justiça, surge, então, um conflito de interesses entre os grupos, abrindo margem para o desaparecimento ou até a diminuição da atuação do INCRA e do FUNAI. Pressão para a abertura de terras indígenas aos grandes empreendimentos econômicos é o que nós estamos assistindo nos últimos anos. E a situação atual da FUNAI é que existem forças políticas que elas estão tentando reeditar até mesmo as políticas que estão na nossa Constituição. Eles querem arrendar as terras, vender para madeireiras, para o garimpo, flexibilizando mesmo, desmerecendo todo um trabalho que foi pensado para a valorização da tradição dos povos indígenas. Então, aproveitando, faça atividade 2. Comente o tema dessa aula com seus colegas e professores. Precisamos falar, nos informar sobre isso. Pesquisem e elaborem juntos uma mobilização com a sociedade, apoiando as pautas sociais dos povos tradicionais. Para ilustrar, tenho alguns exemplos para vocês, como, por exemplo, a questão da facilitação do porte de armamento, que acaba piorando o conflito, ameaças às usinas hidrelétricas, às madeireiras ilegais na Amazônia, crimes ambientais. Então, um exemplo que eu tenho para vocês é o massacre de Felisburgo, em Minas Gerais, em 2002. Com o levantamento do INCRA, 567 hectares foram dados como devolutos. E aí, a Fazenda Nova Alegria, que era desse proprietário, no Vale do Jequitinhonha, foi feito um assentamento.
E aí o dono dessa fazenda que acumulava terras, que era um grileiro, mais 15 pistoleiros, atacaram violentamente contra 200 famílias. E esse episódio culminou em assassinato de 5 agricultores, dezenas de feridos, além dos traumas. E depois de 16 anos, a Justiça Mineira condenou apenas o grileiro e mais outros 2 pistoleiros. Outro exemplo é o massacre do Eldorado de Carajás, em 96. E um assunto muito importante que a gente precisa falar também é sobre o marco temporal. Esses dados são importantes para a gente pensar como podemos apoiar os povos indígenas e ver os caminhos legais da nossa Constituição, das emendas e até mesmo o trabalho das ONGs que vão dar assistência a esses povos. Ameaça dos Yanomamis. Muito bem, essas são as nossas referências. Eu agradeço a sua companhia e bons estudos!